a gente vai ter um papel relevante na tomada de decisão estratégica, mas você abre mão do controle. E esse controle tem muito valor. E com esse controle você joga muito dinheiro para dentro, você passa isso para o capital privado, a gente vai ter aí muito investimento acontecendo nos próximos anos. E é interessante, esse dinheiro que entra pode ser capturado no setor de saneamento, para a gente levar saneamento para regiões que ainda têm sistemas isolados, onde a Sabesp ainda não atua. E a outorga gerada também pode ser distribuída em parte com os 375 municípios que são atendidos pela Sabesp, na proporção dos seus atendimentos. Então, as prefeituras ganham, os municípios ganham, o cidadão é que ganha no final das contas, porque vai ter um serviço de mais eficiência, um serviço que vai contar com muito investimento, vai ser universalizado num prazo menor e com uma tarifa mais baixa. Porque a partir do momento que eu renovo os contratos de concessão, que hoje a Sabesp tem, o maior contrato de concessão é com a Prefeitura de São Paulo, eu gero também um upside, gero um grande valor, e esse valor pode ser integralmente utilizado na redução de tarifa. Olha só, então, esse é o modelo. Queria fazer uma pergunta aqui. In first place, good morning everybody. Tô aqui, Orlando. Ô, Tarcísio, o negócio é o seguinte, tô nos Estados Unidos aqui, mas tô acompanhando de longe o que tá acontecendo. Queria saber de você, como foi o encontro com o presidente agora de vocês aí? O pessoal começou a te cornetar, falou: traidor, tá apertando a mão aí do rapaz lá. Como que foi esse encontro? E que isso vai trazer aí o pessoal te xingou muito ou não? É complicado. Não, até que não. O pessoal acho que entendeu a minha posição. Eu sou governador de São Paulo, então fui eleito pelo meu público, que é um público bolsonarista, é um público de centro-direita, mas tem que governar para todos e olhar o interesse do Estado em primeiro lugar. É natural que eu converse com o presidente da República e vou manter a conversa no nível republicano, e conversar não significa ter alinhamento político de maneira nenhuma. Boa. Então, o que a gente está lá buscando? Primeiro, fui defender a necessidade da gente manter a privatização de Santos, que é o maior acontecimento da Baixada Santista dos últimos anos. A gente está falando de um despejo de volume de investimento de 20 bi, que é algo que se não tiver a privatização, o Porto. Não vai ter. Mas isso depende do governo federal? Depende, porque o Porto é federal. E como foi a sinalização a respeito disso? Olha, foi interessante assim, porque o que ele sinalizou? Olha, eu em princípio sou contra a privatização, mas não tenho dogma. Faça uma apresentação aí para a nossa turma, para o ministro da Casa Civil, para o PPI, para o ministro de Portos. E se eu for convencido que a coisa é boa, de repente a gente até muda de opinião e pode tocar. Qual que é o argumento para convencer o Lula sobre essa privatização? Oi? Qual é o argumento principal para convencer? Acho que é emprego. É emprego. Vamos dizer, o governo dele tem um desafio, que é gerar emprego. Tem um desafio, que é o compromisso com o social. Como que você vai gerar 60 mil postos de trabalho de outra forma lá na Baixada Santista, que precisa tanto do emprego? Olha quantas pessoas estão morando na Baixada em palafita, estão lá sem saneamento básico, que não tem moradia. Você está falando de gerar 60 mil postos de trabalho. Por quê? A privatização, com o volume de dinheiro que vai chegar lá, primeiro, vai impulsionar o turismo. É um berço de turismo, a gente vai passar a ter 4 berços para navios de cruzeiro, então vai ter muito mais turismo, tem toda a revitalização dos armazéns antigos, a integração com o Centro Histórico de Santos. Segundo, o comércio exterior, o aprofundamento do canal de 15 para 17 metros, o Porto de Santos se torna o maior hub de contêiner da América Latina, vai ter um incremento de movimentação absurdo, então você cria muita oportunidade no comércio exterior, é muito mais navio chegando. Terceiro, os investimentos que vêm na mobilidade. Então você pega parte do bônus de assinatura e investe no túnel do Maciço, que é a ligação Santos-São Vicente, você cria um corredor da Imigrantes até a ligação seca Santos-Guarujá, você faz a ligação seca Santos-Guarujá, leva o VLT, ou seja, leva uma solução de mobilidade para o Guarujá, você faz isso muito mais rápido fazendo a concessão do porto, fazendo de uma maneira muito mais rápida, porque não adianta nada. A gente recuperou o porto. O porto dava meio bi de prejuízo por ano, está dando meio bi de lucro. O porto está com quase 2 bi de caixa. Mas não adianta nada, que há sempre uma dificuldade de fazer o investimento com a estrutura pública. A estrutura privada traz muito mais flexibilidade, traz muito mais velocidade. E aí tem aquela discussão, mas é estratégico. Não existe esse negócio estratégico. Não existe nada que o poder, a iniciativa privada não possa fazer sendo convenientemente e corretamente regulada. Vamos supor, o que a autoridade portuária pública faz? Define arrendamentos portuários, define tarifa, define se vai haver desmembramento de área, se vai haver repartição de área, adensamento de área.
tudo isso o contrato pode definir e a regulação também. Então, quais são os desafios do contrato? Primeiro, garantir a segurança jurídica para quem já opera no porto. Ou seja, quem já está operando e fez investimento tem que ter seu contrato respeitado. O contrato pode mudar para melhor, nunca para pior. Segundo, garantir que aquele concessionário não vai ter uma atitude anticoncorrencial com quem já opera lá. Isso na hipótese de ser um armador ou um operador portuário. Como é que você resolve isso? Com a distribuição de capital. Quem pode participar do leilão? E terceiro, garantir investimento com redução de tarifa. Quando você consegue conciliar esses 3 requisitos, o contrato e a regulação suprem a autoridade portuária pública. Então a ideia é não criar novos monopólios, né? Pelo contrário. Né? Pelo contrário. Ô Tarcísio, o problema aqui é tudo centralizado em Brasília, né? Isso aqui é que você quer. Da caneta, por exemplo, São Paulo é o que? O PIB aqui? PIB é o quê? 31%. Mas do Brasil o quê? 1/3 do Brasil? É, 31% do PIB brasileiro. 30% do Brasil. Esse dinheiro vai para Brasília e depois volta. Vai quanto para Brasília dos 30%? Vai muito. Não vai? Vai para depois voltar. Volta muito pouco. Por que é assim no Brasil? Por causa do... É a questão do Pacto Federativo, né? Então esse Pacto Federativo precisa ser rediscutido e aí imerso nessa rediscussão de Pacto Federativo você tem uma das reformas mais importantes que você tem que botar na pauta hoje, que é a reforma tributária. E o governo tá com caixa? Porque normalmente quando você pega um governo, né, você tem muita obra. Porra, tá com o peso morto, não, que é o quê? O governo de São Paulo, eu tô perguntando que você herdou, porque tinha, e você é bom, né? Você é craque nisso em pegar obras que não estão acabadas e vai lá e faz o projeto. O que tem do governo passado que você tem lá, ia limpar o Rio Pinheiros, não sei nem se está limpo, e se tem verba do governo passado ou se está no zero, como é que tá? Não, como foi a administração para você pegar agora? Não, o governo passado deixou caixa, a gente tem um superávit financeiro do ano passado em torno de 7 bi, a gente tem no orçamento desse ano quase 30 bi para investimentos. Obviamente temos uma série de desafios, né? O desafio da saúde, você tem aí quase 9 mil leitos fechados em São Paulo. E aí o grande desafio é reabrir esses leitos, porque essa quantidade de leitos fechados está diretamente relacionada às filas. Então, se eu quero diminuir fila para cirurgia cardíaca, fila para cirurgia ortopédica, fila para cirurgia oncológica, eu tenho que começar a reabrir posições, eu tenho que reabrir vagas. Por exemplo, na semana passada a gente foi lá e abriu 45 vagas novas no ICESP, 2 andares do ICESP que estavam fechados, para acelerar o esforço do tratamento oncológico, é um mutirão de oncologia. A gente vai agora abrir 393 vagas no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Então é importante, né, abrir essas vagas no HC, e aí tem no Hospital São Paulo, da Unifesp, você tem vagas na rede de filantropia, na rede de hospitais estratégicos que precisam ser reabertos. Essas vagas estão fechadas por problema de custeio. Então a gente tem que ter a inventividade para fazer o dinheiro sobrar para abrir essas vagas. E da onde vai sair esse dinheiro? Essa é a pergunta. Não tem mais imposto? Aí é inserção de imposto, mais imposto, Deus me livre. Por favor. A gente não vai aumentar imposto, a gente vai baixar imposto. Da onde é que sai o dinheiro? Sai da inserção da tecnologia na atenção primária. Então, quanto mais tecnologia, quanto mais telemedicina, maior a efetividade da atenção primária, sobra mais dinheiro, esse dinheiro a gente vai aplicar na abertura de vagas. Ô, Tarcísio, o Emílio, ele tocou bem no assunto da questão de Brasília, você no seu preâmbulo falou a diferença das visões do teu governo com o teu governo de São Paulo e também ali o governo, o presidente, o Poder Executivo aqui do Brasil. A que ponto, só para o pessoal entender, a que ponto tem a interferência e você tem a independência aqui no estado de São Paulo para fazer as tuas propostas? São Paulo é muito independente, né? São Paulo é um país. A gente está falando de 31% do PIB, 22% da população, que tem uma burocracia já muito estável, muito consolidada, um estado que fez a opção pela parceria com a iniciativa privada há muito tempo, então as resistências aqui já estão quebradas. Então nós vamos continuar nessa linha, nós vamos fazer mais concessão de rodovia, nós vamos fazer mais concessão de linha da CPTM, nós vamos fazer mais privatização, nós vamos buscar mais o capital privado, vamos ser mais agressivos em termos de política externa, né, em termos de relação com parceiros externos, porque São Paulo é um grande exportador, né, tem uma riqueza muito grande em termos de agro, então tem oportunidades que a gente tem que aproveitar. Por exemplo, a oportunidade da transição energética, a oportunidade do hidrogênio verde. Então, se a gente criar os incentivos corretos, a gente traz muito investimento para cá. A gente tem a oportunidade para financiar a preservação com dinheiro de fora, criando o bonde, né, criando o título verde estadual. Ou seja, um título, e a gente falou isso bastante em Davos, onde o investidor compra
o governo financia a preservação. Nesse financiamento de preservação, a gente pode dar emprego para as pessoas que estão em situação de rua, né, que vão trabalhar em sustentabilidade. A gente acredita o resultado, ou seja, eu pego aquele resultado, eu vou auditar, vou acreditar, vou devolver para a empresa e ela vai neutralizar emissões nos balanços.